Permita, Senhor, que a Tua presença amiga junto de nós ilumine nossos corações, ilumine nossas consciências e desperte, Senhor, para que nós possamos, em nome de Deus e em nome de Jesus, podermos nos sintonizar com a Tua paz, com o Teu amor e com a Tua luz. Faça-nos, Senhor, sempre instrumentos da Tua paz, onde quer que nós estejamos, hoje, agora e sempre. Bom, o tema nosso hoje é a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, né, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Ela é conhecida por muitos estudiosos, em especial por Caiba Schutel, como a parábola das parábolas. A única parábola das 32 que Jesus deu explicação detalhada sobre ela aos apóstolos. Foi a única que Jesus teve que detalhar para os apóstolos. Porque é importante para um melhor entendimento da parábola entender que Jesus vivia a sua missão entre camponeses e adoradores das leis inseridas na Torá, né, no Velho Testamento, nas leis mosaicas. Eram pessoas que viviam próximas à natureza, seguidores fiéis do Velho Testamento, e Jesus pregava através de parábolas, contando histórias inseridas na natureza para facilitar a fixação da lição, né, para todos os que o ouviam. Sabia Jesus que eles iriam levar muito tempo para escrever tudo aquilo que ele tinha falado, né? Essa boa notícia que ele estava trazendo para nós, a boa nova, né? Esse seu evangelho de amor. Então eles precisariam justamente dessas histórias para poderem gravar nas suas mentes quando fossem retratar nos pergaminhos. Então a parábola do semeador, narrada por Lucas no capítulo 8, né? Por Marcos no capítulo 4 e por Mateus no capítulo 13, versículo 3 a 9. Hoje nós iremos se ater apenas à narrativa de Mateus, né? Que para o plantio naquela época, os terrenos eles não eram preparados com antecedência, né? Eles não eram arados, adubados, como se fazem hoje, pelo contrário, né? As sementes eram lançadas sobre o terreno do jeito que ele estava. Depois sim é que vinham os animais com o arado, né, sulcando a terra, e as sementes ali iam sendo alojadas, né? Então, cheio de pedregulhos, de espinhos, de ervas daninhas, né? E a semente era lançada exatamente nesses tipos de terrenos, né? E após serem lançadas, aí sim é que elas iam ser tratadas. Hoje não. Primeiro o terreno é limpo, é tirado as pedras, os espinhos, ela é sulcada, é colocado o adubo, depois é que as sementes são plantadas. É importante entender esse detalhe, porque a parábola narra em Mateus que naquele dia, saindo Jesus de casa, ele se assentou na borda do mar. E vieram para junto dele muita gente, né, de tal sorte que ele entrando em uma barca, ele se assentou, e ficando toda a gente de pé na beira da praia, ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte das sementes caiu na beira da estrada, né? No caminho que é pisoteado pelas pessoas que passam pela beira da estrada, né? Onde o gramado ele é comido pelas nossas pegadas e fica aquele caminho estreito, né? E aí as sementes caíram ali, a terra estava muito pisoteada, as aves vieram, né, e comeram todas as sementes. Mas uma outra parte, ela caiu num terreno muito pedregoso, né, onde não havia muita terra. Ela começou a nascer, mas porque não havia profundidade, as raízes não ficaram fortes. E aí, quando o sol raiou, né, elas não tinham raízes profundas e ele ressecou todas elas. E outras sementes caíram em terrenos espinhosos, né? E crescendo, os espinhos a afogaram, sufocaram. Elas até que se esforçaram para ultrapassar os espinhos e encontrar o sol da vida, mas eles eram muito mais densos e a sufocaram. Outras, por fim, caíram em terra boa, em terra fértil. Em alguns terrenos, os grãos rendiam 100 por 1.
Em outros, rendia 60 por um, e em alguns, 30 por um. E Jesus finaliza a narrativa dizendo que quem tenha ouvidos de ouvir, que ouça. Né? Porque Jesus é o semeador, o mestre, o Messias, o profeta enviado por Deus. A semente é a palavra de Deus, a boa nova que o mestre veio nos trazer, a boa notícia, inserida em suas leis imutáveis, na lei do amor, que abrange as religiões, a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é sempre a mesma para todos e tem sido apregoada em toda parte desde que o homem passou a ter condições de recebê-la. Nascida em Moisés, exercida em Jesus e desenvolvida pelo Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos. Então nós observamos na palavra que o Senhor, ele não levava sementes diferenciadas. Todas as sementes tinham a mesma qualidade, todas elas eram muito boas. E ele também não escolhia em que terreno ele ia plantar. Ele lançava para todos. Simplesmente plantava no terreno que estivesse na sua frente. Então, para o semeador, todos os terrenos são merecedores de receberem a semente. A mesma coisa que Deus, quando nós escutamos no Evangelho de Lucas, né, que Deus faz chover para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Então, assim foi Jesus quando esteve aqui no meio de nós. Então, para os que ainda não entenderam a porcentagem da palavra, seria mais ou menos como se o semeador lançasse 100 sementes em um terreno e nascesse apenas 30 das sementes. As outras 70 morreriam. Em outro terreno, nasceriam 60, então 40 morreriam. E em um outro terreno, as 100 sementes lançadas, todas as 100 iriam nascer. Então, o semeador é Jesus. São suas palavras as sementes, né? A palavra de Deus. E o terreno são os diferentes corações dos homens na humanidade. Então, os apóstolos, mesmo estando próximos a Jesus, não entenderam claramente a parábola e pediram a ele, a Jesus, maiores esclarecimentos. Então Jesus volta para eles e diz: ouvis então vós outros a palavra do semeador. E aí Jesus diz: os que receberam a palavra na beira da estrada representa aquele que ouve a palavra, mas não a entende. Não vê aplicação em si mesmo, em tudo aquilo que escutou. E se vê algo de útil, algo que lhe exija sacrifício de raciocínio, de esforço, aí é que ele não leva em conta mesmo, né? Aí abre espaço para que o mal, né, que os evangelistas chamaram de maligno, de satanás, de aves de rapina, né, que na verdade são expressões de tudo aquilo que nos afasta do bem, né, que arrebata de nós o que foi lançado sobre nós para a nossa felicidade. Então afasta pela nossa falta de interesse, né? Então as raízes da fé ainda não estão profundas. São aqueles que, quando participam de um culto, de motivos diversos, né, religiosos, não estão interessados nas verdades espirituais do Evangelho. A palavra não lhe toca ao coração, apesar de saírem muito bem daquele lugar. Ele diz para ele mesmo: eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Eu acho tudo isso uma perda de tempo, uma conversa sem pé e sem cabeça. Grande maioria pensa assim. Sai sem entender que o processo apenas está começando, que ele está começando a ser visitado ali pelo semeador, que as ervas daninhas do egoísmo, do orgulho, ainda estão muito vigorosas em seu coração, convidando aos prazeres imediatos da carne, aos excessos. Nem imagina que a sua entrada pela primeira vez num culto, um dia ele vai receber a visita da amiga dor, que vai reconduzi-lo a uma outra casa de oração e muitas vezes, depois de ter passado pela mão de psicólogos e psiquiatras, sem necessidade, né? Mas o terreno pedregoso que recebeu a semente se assemelha àquele que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Puxa, eu gostei disso que eu ouvi. Porém, o seu conhecimento sobre o assunto ainda é muito rasteiro. Algumas palavras, algumas colocações até fazem sentido,
mas ele gosta mais das partes engraçadas, daquelas que as pessoas riem, né? Quando alguém conta numa palestra, né? Uma coisa engraçada. Mas aquelas que o convidam à meditação, essas ainda não lhe tocam com muita força o coração. Principalmente aquelas que requer que ele saia da zona de conforto. Ter a obrigação de frequentar esses lugares, né? Fazer aqueles tratamentos que passam, que duram meses, fazer cursos que duram meses, né? E geralmente esses cursos, esses tratamentos, eles caem naqueles dias que você estava na sua diversão, na sua novela, no seu jogo de futebol, numa conversa com um amigo, num carteado, e aí a competição é muito grande, né? Que outros, quando ele escuta a palestra, o convite é exercer o perdão dentro de casa. Tem que orar por quem lhe persegue. Muito menos admitir que um dia será possível amar um inimigo. Então esses, quando escutam a palavra, guardam apenas o que justifique suas atitudes, né? Se ela fala sobre vícios, ele lembra para si mesmo que Jesus transformou a água em vinho. Ora, se beber fosse algum problema, por que Jesus transformou a água em vinho, né? Se fala de alguma violência, que você tem que ser mais brando, mais manso, mais educado, né, mais tolerante, então ele lembra, né? Porque as pessoas tiram da Bíblia, né, da palavra de Jesus, apenas o que lhe interessa. E lembra da passagem que Jesus expulsou os verdilhões do templo. E na Bíblia diz que com o chicote na mão, né? Então, ele diz para si mesmo, ora, se Jesus, que era Jesus, teve um dia que fazer essa grosseria, imagina eu, que sou um pobre mortal. E assim ele vai caminhando com a sua ilusão, né, com a sua rebeldia, né? Mas alguns chegam até a se emocionar. Se sentem realmente tocados e diz, a partir de amanhã eu vou participar de todos os trabalhos. Porque o que eu escutei aqui, eu nunca tinha escutado na minha vida. Vou me dedicar aos estudos, vou fazer tudo que foi me pedido direitinho. Mas quando chega amanhã, tudo volta ao normal, né? Tudo passou apenas daquele fogo de palha, daquela motivação, mas que não tinha raízes profundas para sustentar aquela emoção, né? Então, o bem será consumido mais uma vez pelas poucas frases raízes da fé. Então, as pedras do caminho que sufocam a esperança através do imediatismo, que queria que aquilo ficasse mais com eles, sem eles precisar se esforçar. Então, isso vai lhe tirando do caminho, né? Vai lhe consumindo, e os compromissos, até que a dor lhe bata a volta. Assim aconteceu com muitos de nós, né? E vai acontecer ainda com muitos que vão bater na nossa porta, né? Como as raízes ainda não estão profundas, então renunciar a si mesmo, seguir a Jesus, para esse é inadmissível. Não estou preparado. Muitas vezes a gente está assim numa reunião pública e fulano faz uma prece, não, eu não. Porra, por que você não? Então, assim mesmo é aquele que ainda não estão com raízes profundas, né? Então, traz a consciência ainda pesada, representada pelo pedregulho, que ainda não se acha merecedor sequer de fazer uma prece em público. E isso vai o acompanhando encarnação após encarnação. Ele não se sente fortalecido o suficiente para perseverar. A vinda ainda o convida a participar dos prazeres mundanos, né? Estes são presas fáceis de obsessores simples. Os espíritos não encontram dificuldades para afastá-lo do bom caminho. É fácil, né? Basta uma dor de cabeça, basta aparecer uma visita, basta a final de um campeonato, o final de uma novela, um filme que foi lançado. Claro, quando isso acontece esporadicamente, é normal, não tem problema nenhum a gente faltar um dia, dois, não tem problema nenhum. O problema é quando isso vai se tornando hábito. Quando se torna hábito, então a minha rotina ela não é uma rotina segura. Eu sempre terei uma brecha para alguém me estimular para que eu falte a um compromisso que seria muito importante para a minha evolução, né? Quando Jesus disse que o teu sim, sim seja sim, que teu não seja não, ele estava justamente nos protegendo, para que a gente não tivesse brecha
para que alguém pudesse nos tirar do bom caminho. Então, em todos os sentidos, não tem uma base sólida da responsabilidade que está incumbido, né? Compromisso que assumiu ao reencarnar. Não ama e não se sente amado. Então, ele pousa sempre onde lhe é agradável, confortável. Caso contrário, abandona o barco. O barco da família, o barco do trabalho, o barco das boas amizades são presas fáceis dos vícios e do comodismo, né? Então Jesus continua esclarecendo que outras sementes caíram entre terreno muito espinhoso. Estes corações considerados esse terreno espinhoso são aqueles que chegam a fé até a crescer. Mas os espinhos crescem mais do que a fé e sufocam. Jesus diz que os espinhos são as viciações, as más inclinações, ou as imperfeições que ainda abrigamos no nosso coração. Então nós devemos ter cuidado com esses espinhos, já que podem colocar em risco a nossa produção, né? Podem comprometer até a nossa encarnação, porque nós não sabemos no que nós nos comprometemos. Então os espinhos representam também, né, o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o autoritarismo, o orgulho, a vaidade, o personalismo, entre tantos outros vícios, né, tanto morais como materiais, que criam um obstáculo ao processo de evangelização da criatura. São os espinhos também da autossuficiência. Não, eu tenho fé em Deus, eu não preciso de religião. Eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, né, eu não faço mal a ninguém, e assim vai levando a vida, né, na sua autossuficiência, né, sem procurar abrir horizontes, ouvir outras palavras, né, confrontar com a sua sabedoria outros entendimentos, né. Isso é um exercício de humildade. Então ele se assemelha àquele homem que, cansado da vida que leva, busca uma orientação religiosa, uma esperança de lidar com seu mal-estar. Então ele busca auxílio em casas religiosas, né? Consegue o auxílio, se entusiasmam, né? Estão ainda ali realmente, verdadeiramente com vontade, estudam, se tornam trabalhadores daquela casa que o acolheu com tanto carinho na hora que mais precisava e se encantam por estar servindo, aprendendo, mas o maligno não o abandona e começa a plantar dúvidas em seu coração. Como na primeira vez, né, sempre vão acompanhados por alguém para uma casa. Rapaz, olha, vamos comigo, bora, vamos, tudo. Então, nessa primeira vez que chegou, estava ali, né, dando um suporte, fortalecido pela presença do amigo, e ele persevera nos estudos junto com o amigo. Mas um dia desses, o amigo, por qualquer motivo, se desentendeu com alguém e se afasta dessa casa. Então, ele já fica com um pé atrás. Puxa, o que é que fizeram com o meu amigo? Né? Então, já aquele carinho que ele tinha por aquelas pessoas, por aquela casa, já é arrefecido, né? Então, termina alguns deles saindo. Meu amigo saiu, disse que está numa outra casa, que lá é muito bom, tem um tratamento disso, cura o câncer, cura a hérnia, cura isso, aquilo outro, então eu vou também, porque eu estou precisando fazer um tratamento. Aí tem uma justificativa para sair naquele terreno que era espinhoso, mas as raízes já estavam começando a se fortalecer. Então já sai, já vai para um outro local, para ali começar todo o processo, né? Então, são pessoas que não estão na casa ainda por causa de Jesus. Estão na causa ainda porque precisam, mas mesmo assim ainda não se sentem fortalecidos, né? Mas alguns continuam participando dos estudos, faz boas perguntas, tiram dúvidas e se arvora até em falar em público. Mas as pessoas que o conheciam, né, antes não o perdoam. Não o perdoam, né? Os de casa, inclusive, tentam até intimidá-lo quando ele tenta implantar o evangelho no lar. E diz, por que evangelho aqui em casa? Tu virou evangélico agora para colocar evangelho no lar? E aí alguns fazem o evangelho sozinho dentro do quarto, né? Porque ninguém quer participar, porque não entende ainda esse processo. E algumas vezes, para não criar atrito familiar, termina até cedendo, né? É um grande problema, né? Mas a pergunta é, se agora ele é evangélico, os amigos, né, os ex-amigos das noitadas, começam também a questionar sua mudança, né? Ele não enxerga o sacrifício do amigo, né?
para que esse amigo não desista. E aí não vai faltar brincadeiras, né? Tu pensa que tu é quem? Eu bem te conheço. Ninguém muda assim da noite por dia, né? E traz à tona aquelas aventuras que os dois tiveram, né? Então ele não admite que o amigo mudou, ou que está pelo menos se esforçando para mudar. E é nessa hora que vem a mágoa, vem a chateação, vem o orgulho ferido, e ele é testado. Se ele vier acumulando dissabores, está a um passo para desanimar. São os espinhos sufocando as sementes do progresso. E isso todos nós vamos enfrentar. Todos os cristãos, para seguir Jesus, enfrentaram perseguições, apedrejamento. Nós não vamos precisar ser apedrejados, mas nós vamos enfrentar a dificuldade de sair da nossa zona de conforto, né? Ao nosso lado sempre teremos pessoas assim. Você procura alguém para lhe contar um desejo, revelar um projeto, procura cheio de alegria. Quer dividir com ele, né? Com o amigo, a esperança de uma coisa boa que você está querendo fazer. E ele muitas vezes olha para você e cria 1000 dificuldades. Mas rapaz, tu está com a vida toda certinha. Tu vai arrumar agora sarna para te coçar. Não está tudo certinho na tua vida, quer dizer, já bota areia naquele projeto da pessoa. São esses espinhos que vão desestimulando a gente, né? Então, é nessa época que Jesus, né, fala que o mal vem tomar conta daqueles que estão sendo sufocados, né? Que era chamado na época de Jesus de maligno, Satanás, né? São todos aqueles que são contrários ao bem. Como somos espíritos em prova e expiação, então cabe ao cristão ficar atento, orando e vigiando para não desistir das tarefas que o Pai lhe confiou. Alguém vai lhe dizer: meu irmão, aquilo que você falou não gostei. Um dia você vai ser substituído de uma tarefa e não gostou da substituição. Então tudo isso dentro da casa vai lhe criando desânimo no seu ambiente de trabalho, né? Você é jovem no trabalho, recém-contratado, mas o chefe é rude, trata você com indiferença na frente dos outros, e aí você pede demissão e volta para aquela vida de desempregado, de carência, porque não está enfrentando os espinhos do orgulho, porque o problema é do outro de estar sendo grosseiro. Você não precisa receber a grosseria dele, né? Então, nesse contexto, começa a surgir convites na mesma hora para outras tarefas assumidas. É uma confraternização aqui, é um encontro de família, né? É uma festa de final de ano, é um jogo, é uma visita inesperada. Então, tudo isso são situações que vão nos afastando dos nossos compromissos. E sempre tem um momento decisivo, né? Aquele momento recomendado por Jesus, porque nós ainda seremos, por longas encarnações, espíritos necessitados de apoio. Então, o orar e vigiar é fundamental. Orar pedindo força aos bons irmãos de luz e vigiar para que quando a gente sinta que de dentro de nós está partindo um desejo que a gente não quer mais colocá-lo em prática. Então, como as raízes ainda são frágeis, esse que está com o coração cheio de espinhos, geralmente afasta-se do trabalho mais forte, né? Mas aqueles que vencem a si mesmo, né? Que suportam a luta do dia a dia, são resignados, né? Eles conseguem sim avançar com mais rapidez. Certa feita, Chico Xavier foi procurado por uma senhora que tinha feito um convite aos frequentadores de uma casa espírita para participarem das reuniões mediúnicas. E se inscreveram 40 pessoas. Começaram a fazer os estudos de mediunidade, né, de concentração, e depois que o curso já estava perto de terminar, ela estava preocupada. Ela disse: Chico, como é que eu vou organizar reunião mediúnica com 40 pessoas? Chico disse: não tem problema não, organize com os 3 ou 5 que vão sobrar. Porque geralmente é assim, todo mundo quer, mas quando vai exigir a disciplina, o compromisso, a maioria cai fora. Ninguém quer compromisso, não. Entendeu? Então, isso é a orientação de Chico, porque isso já é uma prática comum. Mas Jesus diz, né, que outra semente caiu numa terra fértil, onde elas dão 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, que foi a palavra narrada por Mateus no capítulo 13, versículo 8 e 9.
Quem tem ouvidos de ouvir, que ouçam. Né? Não perde tempo com lamentações, com gemidos, com clamores. Conhece as dificuldades que envolve, né? Os que produzem bons frutos, mas não para, trabalha guiando-se pelas elevadas intuições que lhes inspiram os benfeitores materiais, espirituais, né? E segue sem medo, torna seu caminho sem reservas de bom ânimo e encorajamento de bálsamos que aliviam as dores do próximo. Ele se torna um servo do Senhor. Então, os 4 campos de semeadura citados na parábola simbolizam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra a devida ressonância. Jesus é o semeador e nossos corações, agora, nós sabemos que são os terrenos. Cabe a um perguntar a si mesmo que tipo de coração está sendo o seu. Cada um responda a si mesmo, não precisa botar aí no chat não. Né? Porque as sementes que caíram no coração de Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, produziram 100 por 1. Ora, mas nós não somos um Chico Xavier. Não tem problema. Que a gente produza 60 por 1, 30 por 1, 10 por 1, até 1 por 1 tá bom. Não tem problema, que produza, mas que produza, que dê frutos. Porque se um produzir, essa árvore vai dar frutos e vai dar sementes. Essas sementes vão alimentar outros terrenos. Então, tudo é plantio e tudo é colheita. Então, até essa menor semente, ela é bem-vinda. Nós aprendemos na doutrina espírita que estamos evoluindo. Não somos santos. O que definirá a nossa colheita não será o nosso plantio com colheita abundante, mas o nosso esforço para hoje sermos melhores do que ontem, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós tínhamos várias coisas para fazer nesse momento, mas esse grupo aqui se decidiu que no domingo às 18h10 iriam se dar as mãos, iriam se unir em espírito e em verdade para orar por si mesmo, pela sua família, pelos que já partiram, pelos familiares, pela vizinhança, pelo nosso país, pelo nosso planeta, para que a gente possa criar essa rotina no nosso coração e sermos merecedores e conquistarmos o direito a estarmos num planeta de regeneração. Né? Será que hoje nós somos procurados pelos familiares, pelos amigos, para escutar um desabafo, para dar uma opinião sobre um projeto, para dividir uma dor? Né? Porque nós aprendemos que nós somos imortais. Então, sabemos disso, vem uma grande pergunta, né? Essa pergunta até fiz hoje à tarde, na aula da tarde. O que você vai fazer com a sua imortalidade? Para pensar nisso. Nós somos espíritos imortais. Mas o que é que você vai fazer com a sua imortalidade? Né? Então, está se esforçando para ter uma encarnação mais tranquila, né? Mais justa, mais amorosa? Está orando por aquelas pessoas que você falava mal na internet, né? Nas mídias sociais, políticos, governantes, ou pelo menos deixou de falar mal dele. Se não pode elogiar, também não joga pedra, não. Porque isso está saindo do coração. Cada pedra, cada grosseria é um espinho que ainda está vivo e sendo alimentado dentro de nós. Ou de onde é que a gente vai tirar essas palavras grosseiras, ofensivas? É o que Jesus disse, né? O que faz mais mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca, porque vem do coração. Então, quando nós nos policiamos e falamos bem de alguém que perante a sociedade não é boa, isso faz bem a nós. E ele é um filho de Deus, é um espírito que está na luta dele, está enfrentando a luta dele, tem o terreno do coração dele, está enfrentando as dificuldades dele. Se a gente não puder ajudar, que não coloque mais pedras e mais espinhos no terreno dos outros. Né? Então, isso é muito importante. Então, não importa o tamanho da nossa colheita, desde que ela não sirva apenas para nós mesmos, que não seja uma atitude egoísta, né? Para satisfazer o nosso orgulho, nossa vaidade. Fazer tarefas que uma mão faça, mas que a outra não veja, para não receber retribuição. Né? A tarefa é de Jesus. As sementes são de Jesus. Então, cabe a nós sermos gratos pela oportunidade de sermos
colaboradores na sua semeadura, fazendo ao próximo tudo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Um dia o terreno do nosso coração já foi à beira do caminho, né? Já foi ou ainda tem algumas partes cheias de pedras, algumas outras partes cheias de espinhos, que a gente já está conseguindo se esquivar um pouco, né? Nossa distração com os prazeres mundanos, né? Porque isso são portas abertas para as aves de rapinas, né? O que os judeus chamavam de Satanás, maligno, todo adversário do bem, do belo e do bom. Mas esse caminho pisoteado, essa terra dura que nós observamos nos corações dos outros, será um dia terra fértil. Mas para isso vai precisar do arado. O arado do terreno do coração é a dor. A dor deixa a terra fofinha, pronta para receber sementes de amor. Então, quem sente que tem o coração à semelhança de terra dura, se prepare para receber a lâmina do arado, porque ela vem rasgando. Quem tem um coração pedregoso, se prepare para a passagem do trator, que vai vir com seu benefício amaciar a terra, né? A terra do seu coração, porque ninguém nasceu para ter um coração eternamente endurecido, mas cedo ou mais tarde, Jesus, como divino semeador, vai nos preparar para sermos instrumentos em suas mãos. A afirmativa dele: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Claro, se nós facilitarmos, as dores, né, serão desnecessárias. João Kardec, na questão 125 do Livro dos Espíritos, ele diz que os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade do que os outros? É a pergunta que ele faz. Sim, mas as eternidades lhe serão mais longas. As eternidades lhe serão mais longas. O nosso querido Chico Xavier, outra vez, ele lembrava lá em Uruberaba que nós temos o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. A diferença está no caminho até chegar lá, nas paradas que uns dão. Uns desencarnam, né? Uns descansam mais do que andam, né? Esse vai perder mais tempo, vai chegar por último. Então a humanidade se queixa mais do que agradece. Os terrenos espinhosos vão precisar do arado, do trabalho, da foice, né, dos facões amolados. Alguns estão enraizados na nossa alma por várias encarnações. Esses vão dar muito trabalho. São aqueles cânceres doloridos, que a pessoa fica 6 meses, 1 ano, 2 anos em cima de uma cama para arrancar da sua alma aquele espinho do orgulho, do egoísmo, que não admite que o outro seja melhor do que ele. Né? Porque nós, com dor ou sem dor, facilitando ou não, todos nós vamos um dia ter um coração fértil, porque Deus nos criou para ser feliz, e essa é a vontade de Deus. Porque muitos só procuram a ajuda dos amigos espirituais quando a dor está insuportável. Depois da perda de um ente querido, aí passa a frequentar um local de oração, tenta, né, com um sacrifício que só Deus sabe. Sacrifício por quê? Porque a pessoa não estava acostumada a fazer isso, está indo por uma necessidade, mas chega um dia que não tem jeito, ou vai, né? Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima, ou depois da próxima, mas vai porque é a vontade de Deus, e quem pode mais do que Deus? Ninguém. Não é? Então, muitos de nós pedimos para ter acesso à doutrina dos Espíritos para acelerar esse processo, conhecendo essas verdades. Né? Estamos na frente dos outros conhecendo essas verdades. Porque nas outras, nós buscávamos a salvação através de oferendas, das práticas exteriores, né? Do pagamento do dízimo. Mas no Espiritismo, a doação tem que ser de nosso próprio coração. Né? Não guardar ressentimentos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqueles que nós deixamos para trás? Tem isso, nós estamos avançando, estou bem, estou feliz, meu coração agora está cheio de amor. E a saudade dos que ficaram para trás? Puxa, meu filho, meu neto, meu irmão, meu sobrinho, eita, puxa, ele ainda tem um coração muito endurecido. Esses vão retornar um dia.
Vão retornar um dia para nos reconciliarmos mais rapidamente. É aquele jovem, né, que às vezes você está em casa, sentado, aí entra aquele rapazão com sua filha, diz, pai, esse é meu namorado, é fulano, né? E não demora muito, lá vem os netos. E aquele pai durão, aquele sogro durão, né, vai ter o terreno amolecido pela chegada dos netinhos. Sempre tem alguém que vai amolecer nosso coração. Quantos espinhos de preconceito são arrancados graças a esses entes queridos que chegam por último? Às vezes, um cristão de qualquer religião não admite a homossexualidade. Aí vem os filhos, os netos, e um netinho chega e diz, vovô, eu queria que o senhor comprasse uma boneca para mim. E ele ama de paixão aquele neto e compra. E às vezes, o próprio espírito endurecido nesse preconceito pede para vir naquela experiência, para passar por tudo aquilo que ele fez os outros passar com o seu preconceito. Então, vim com a roupa de carne mais escura, com os cabelos mais crepos, numa condição social que ele discriminava antigamente. Tudo isso são pedidos, experiências que o Espírito pede. Um dia nossos corações vão frutificar e dar 100 por 1. Vamos sair dessa encarnação e adentrar no mundo dos desencarnados da mesma maneira em que nos encontramos agora, nem mais nem menos. Não tem esse negócio de eu ia muito para o centro, eu frequentava o hospital, eu fazia caridade e agora eu vou para nosso lar quando desencarnar. De maneira nenhuma. Vai do jeito que estava, levando o mesmo plantio. Da mesma maneira como não existe o castigo eterno, não existe a graça de Deus. A única coisa que Deus nos deu de graça foi a vida, mas vai precisar do nosso esforço para conquistarmos a nossa felicidade. Ele pode até nos conceder um empréstimo pela sua misericórdia, né? Às vezes a gente é curado de uma doença para poder servir melhor, se livrar de uma perda, né? Mas vamos ter de pagar esse empréstimo através da gratidão, que é o reconhecimento da presença de Deus em nossa vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, agradecendo a Deus e nos fortalecendo, porque amanhã, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida social, Deus vai levar para junto de nós alguém que vai precisar da nossa atenção, que vai precisar que nós tiremos do nosso coração palavras de consolo, de fé e de esperança. Então, ser gratos a Deus é dizer, Senhor, que queres de mim? Jesus deu a Saulo de Tarso, a cura da sua cegueira interior. E em gratidão a Jesus, Saulo diz, Senhor, que queres que eu faça? Então, em outras palavras, Jesus diz que ares o teu coração, que retires dele os pedregulhos, os espinhos, que te impede de frutificar as sementes de amor incondicional, porque eu vou precisar de ti. Agora, quem quer saber um pouco mais quem foi Saulo e se transformou em Paulo de Tarso, leiam a obra Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, através do nosso querido irmão. E assevera Jesus, o Cristo de Deus, e o Senhor saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, se desvencilhou de todas as concepções separatistas e egoístas, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir e tolerar, com esquecimento de si mesmo, para a vitória do bem comum. Porque o Espiritismo é esta luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o convite sublime à vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Um grande abraço, muito feliz com a vibração de vocês que chegou aqui no meu coração, né? Aliviando os espinhos que moram nele, tirando o peso das pedras, que nós possamos continuar orando um pelos outros. Uma boa semana e muita paz.